Shalom, shalom, colegas de estudo. Bem-vindos a mais um estudo por aqui. Eu sou o Ben Zion, esse espaço é o nosso Beit Midrash. E hoje nós voltamos para a nossa playlist de estudo do Sefer Moreh Nevuchim, Guia dos Perplexos de Rabbeinu Moshe Ben Maimon. E nós estamos no capítulo 52 do primeiro tomo. Então, como vocês puderam perceber, especialmente os que acompanham desde o começo, nós tivemos uma completa mudança de tom que vem sendo montada pelo Maimônides do capítulo 49 para cá, certo? 48, 49, começa uma mudança de tom, onde ele preparou o seu leitor para que entendesse a sua proposta, e na esperança de que esse leitor agora tenha entendido, ele parte para as questões de discussão do pensamento filosófico aristotélico e de como isso afetou e deve afetar a visão sobre o divino dentro da tradição herdada dos rabinos da Babilônia. Percebe? Então nós vamos agora olhar um pouco para como ele vai nos adentrar nesse universo. Ele já tinha feito isso desde os 50. Então agora no 52, ele prossegue. Então, toda a descrição de um objeto por meio de um atributo afirmativo, que inclui a afirmação de que o objeto é de um certo tipo, deve ser feita de uma das 5 maneiras seguintes. Primeiro, o objeto é descrito por sua definição. Como, por exemplo, o Adam é descrito como um ser que vive e tem razão, ou é dotado de razão. Tal descrição, contendo a verdadeira essência do objeto, é, como já mostramos, nada mais do que a explicação de um nome. Todos concordam que esse tipo de descrição não pode ser dado a Elohim, pois não há causas anteriores à sua existência, pelas quais ele poderia ser definido. E por essa razão, é um princípio bem conhecido, aceito por todos os filósofos precisos em suas afirmações, que nenhuma definição pode ser dada de Elohim. Segundo, um objeto é descrito por parte de sua definição. Como quando, por exemplo, Adam é descrito como um ser vivo ou como um ser racional. Esse tipo de descrição inclui a conexão necessária das duas ideias. Pois, quando dizemos que todo Adam é racional, queremos dizer que todo ser que tem as características de Adam também deve ter a razão. Todos concordam que esse tipo de descrição é inadequado em referência a Elohim. Pois, se falássemos de uma parte de sua essência, consideraríamos sua essência como um composto. A inadequação desse tipo de descrição em referência a Elohim é a mesma que a do tipo anterior.
Terceiro, um objeto é descrito por algo diferente de sua verdadeira essência. Por algo que não complementa ou não estabelece a essência do objeto. A descrição, portanto, relaciona-se a uma qualidade, mas a qualidade, em seu sentido mais geral, é um acidente. Se Elohim pudesse ser descrito dessa maneira, ele seria o substrato de acidentes. Uma razão suficiente para rejeitar a ideia de que ele possui qualidade, pois isso se afasta da verdadeira concepção de sua essência. É surpreendente como aqueles que admitem a aplicação de atributos a Elohim podem rejeitar, em referência a ele, a comparação e a qualificação. Pois quando dizem ele não pode ser qualificado, eles só podem querer dizer que ele não possui qualidade. E ainda assim, todo atributo essencial positivo de um objeto ou constitui sua essência, e nesse caso é idêntico à essência ou contém uma qualidade do objeto. Existem, como você sabe, 4 tipos de qualidade. Vou dar a você exemplos de atributos de cada tipo para mostrar que esta classe de atributos não pode ser aplicada a Elohim. A. Um Adam é descrito por qualquer uma de suas qualidades intelectuais ou morais, ou por qualquer uma das disposições que lhe pertencem, como ser dotado de nefesh, quando, por exemplo, falamos de uma pessoa que é carpinteiro, ou que se abstém do erro, ou que está doente. Não faz diferença se dizemos carpinteiro, ou sábio, ou médico. Por todos esses, representamos essas disposições físicas. E também não faz diferença se dizemos ele teme errar ou ele é misericordioso. Todo ofício, toda profissão e todo hábito estabelecido do Adam são certas disposições físicas. Tudo isso é claro para aqueles que se ocuparam com o estudo da lógica. Uma coisa é descrita por alguma qualidade física que possui, ou pela ausência da mesma. Por exemplo, como sendo macia ou dura. Não faz diferença se dizemos macio ou duro, ou forte ou fraco. Em ambos os casos, falamos de condições físicas. Um objeto é descrito por alguma qualidade física que possui, ou pela ausência da mesma. Como sendo macio ou duro. Ok, essa é a repetição. Acho que repetiu aqui o verso. Adam é descrito por suas qualidades passivas ou por suas emoções. Falamos, por exemplo, de uma pessoa que é apaixonada, irritável, tímida, misericordiosa, sem implicar que essas condições se tornaram permanentes. A descrição de um objeto por sua cor, sabor, calor, frio, secura e umidade também pertence a essa classe de atributos. Um objeto é descrito por qualquer uma de suas qualidades resultantes da quantidade em si. Falamos, por exemplo, de algo que é longo, curto, curvo, reto, etc. Considere todas essas atribuições e outras semelhantes.
E você verá que elas não podem ser empregadas em referência a Elohim. Elohim não é uma magnitude para que qualquer qualidade resultante da quantidade em si possa ser atribuída por ele. Elohim não é afetado por influências externas e, portanto, não possui qualquer qualidade resultante de emoção. Elohim não está sujeito a condições físicas e, portanto, não possui força ou qualidades semelhantes. Elohim não é um ser animado para que tenha uma certa disposição de alma ou adquira certas propriedades, como mansidão, modéstia, etc. Ou esteja em um estado ao qual os seres animados, como tal, estão sujeitos, como, por exemplo, no estado de saúde ou de doença. Daí segue que nenhuma dos atributos que se enquadrem na categoria de qualidade, em seu sentido mais amplo, pode ser predito de Elohim. Consequentemente, essas três classes de atributos, descrevendo a essência de uma coisa, ou parte da essência, ou uma qualidade dela, são claramente inadmissíveis em relação a Elohim, pois implicam composição, o que, como demonstraremos, está fora de cogitação no que diz respeito ao Criador. Dizemos, em relação a este último ponto, que ele é unicidade. Em quarto lugar, uma coisa é descrita por sua relação com outra coisa. Por exemplo, com o tempo, com o espaço, ou com um indivíduo diferente. Assim dizemos, Zaid, o pai de A, ou o parceiro de B, ou quem reside em determinado lugar, ou que viveu em um tempo específico. Esse tipo de atributo não implica necessariamente pluralidade ou mudança na essência do objeto descrito, pois o mesmo Zaid, ao qual se faz referência, é o parceiro de Amru, o pai de Berk, o mestre de Khalid, o amigo de Zaid, mora em uma casa específica e nasceu em um ano determinado. Tais relações não são a essência de uma coisa, nem estão tão intimamente conectadas a ela quanto as qualidades. À primeira vista, pode parecer que elas podem ser usadas em referência a Elohim, mas, após uma consideração cuidadosa e aprofundada, somos convencidos de sua inadmissibilidade. É bastante claro que não há relação entre Elohim e o tempo ou o espaço, pois o tempo é um acidente ligado ao movimento, na medida em que este inclui a relação de anterioridade e posterioridade, e é expresso por um número, como é explicado em livros dedicados a este assunto. Em uma vez que o movimento é uma das condições às quais apenas os corpos materiais estão sujeitos, e Elohim é imaterial, não pode haver relação entre ele e o tempo. Da mesma forma, não há relação entre ele e o espaço. Mas o que temos que investigar e examinar é o seguinte: se existe alguma relação real entre Elohim e qualquer uma das substâncias por ele criadas, pela qual ele possa ser descrito, que não há correlação entre ele e qualquer uma de suas criaturas, pode ser facilmente visto, pois a característica de dois objetos correlativos é a igualdade de sua relação recíproca. Agora, como Elohim tem existência absoluta, enquanto todos os outros seres têm apenas existência possível, como demonstraremos,
Consequentemente, não pode haver nenhuma correlação entre Elohim e suas criaturas. Que um certo tipo de relação exista entre eles é considerado possível por alguns, mas erroneamente. É impossível imaginar uma relação entre intelecto e visão, embora, como acreditamos, o mesmo tipo de existência seja comum a ambos. Como então poderia ser imaginada uma relação entre qualquer criatura e Elohim que não tem nada em comum com qualquer outro ser? Pois mesmo o termo existência é aplicado a ele e a outras coisas, segundo a nossa opinião, apenas por meio de pura homonímia. Consequentemente, não há absolutamente nenhuma relação entre ele e qualquer outro ser. Pois sempre que falamos de uma relação entre duas coisas, essas pertencem à mesma espécie. Mas quando duas coisas pertencem a espécies diferentes, embora da mesma classe, não parece haver nenhuma relação entre elas. Portanto, não dizemos que esse vermelho comparado com aquele verde é mais ou menos intenso, embora ambos pertençam à mesma classe, cor. Quando pertencem a duas classes diferentes, não pode existir nenhuma relação entre elas, nem mesmo para um homem de intelecto comum, embora as duas coisas pertençam à mesma categoria. Por exemplo, entre 100 cúbitos e o calor da pimenta não há relação, sendo uma qualidade e outra uma quantidade. Ou entre sabedoria e doçura, entre mansidão e amargura. Embora todas essas venham sob o título de qualidade em sua acepção mais geral. Como então poderia haver qualquer relação entre Elohim e suas criaturas? Considerando a diferença importante entre eles em relação à verdadeira existência, a maior de todas as diferenças. Além disso, se houvesse alguma relação entre eles, Elohim estaria sujeito ao acidente de relação. E, embora isso não fosse um acidente para a essência de Elohim, ainda assim, até certo ponto, é uma espécie de acidente. Você estaria errado, portanto, se aplicasse atributos afirmativos em seu sentido literal a Elohim, embora eles contenham apenas relações. Essas, no entanto, são as mais apropriadas de todos os atributos para serem empregados, em um sentido menos estrito, em referência a Elohim, porque não implicam que existe uma pluralidade de coisas eternas, ou que ocorre alguma mudança na essência de Elohim, quando essas coisas mudam, as quais Elohim está em relação. Quinto, uma coisa é descrita por suas ações. Não me refiro às ações como a capacidade inerente de um certo trabalho, como é expresso em marceneiro, pintor ou ferreiro, pois essas pertencem às classes de qualidades que foram mencionadas acima. Mas me refiro à ação que o objeto realizou. Falamos, por exemplo, que Zaid que fez essa porta, construiu aquela parede, tecelou aquela roupa. Esse tipo de atributos é separado das essências da coisa descrita e, portanto, é apropriado para ser empregado na descrição do Criador. Especialmente porque sabemos que essas diferentes ações não implicam que diferentes elementos devem estar contidos na substância do agente, pelos quais as diferentes ações são produzidas.
como será explicado. Pelo contrário, todas as ações de Elohim emanam de sua essência, não de algo externo sobreposto à sua essência, como mostramos. O que explicamos nesse capítulo é o seguinte: que Elohim é um em todos os aspectos, não contendo nenhuma pluralidade ou elemento sobreposto à sua essência. As muitas atribuições de significados diferentes aplicadas nas escrituras a Elohim originam-se na multiplicidade de suas ações, não em uma pluralidade existente em sua essência, e são parcialmente empregadas com o objetivo de nos transmitir alguma noção de sua perfeição, de acordo com o que consideramos perfeito, como já foi explicado por nós. A possibilidade de uma substância simples excluir a pluralidade, embora realize diferentes ações, será ilustrada por exemplos no próximo capítulo. Muito bem. O que nós fizemos? Nós fizemos a leitura do capítulo 52 de uma maneira direta. Deu para entender qual é o rolê do Maimônides aqui. Ele quer mostrar que essa coisa dos atributos, que diz que o Deus é assim, o Deus é assado, Deus gosta disso, Deus gosta daquilo, é algo bastante problemático do ponto de vista da herança rabínica tradicional. Os rabinos, quando eles criaram tudo isso, eles criaram principalmente recolhendo de pedaços das tradições do templo. O templo foi destruído e a religião iehudaíta, praticada desde o retorno do exílio, a religião da província Yahud da Pérsia, remodelada algumas décadas depois, remodelada depois pelos sacerdotes do reino Hashmonaí, essa religião, a única religião que aquelas pessoas conheciam, eles não chegaram a conhecer a religião dos antigos israelitas, nem sabiam de nada da religião dos antigos erudaítas. Então essa é a religião que chegou no colo deles. Aquela dos sacerdotes. Aquela religião centralizada em Jerusalém, dependente do templo, deixou de existir completamente com a destruição do templo. Tal qual havia ocorrido com a destruição do Estado erudaíta, quando então a religião erudaíta deixou de existir, ou a destruição dos reinos israelitas, quando então a religião israelita deixou de existir. Com os pedaços da religião sacerdotal na mão, que tinha nele já pedaços de religiões israelita e erudaíta, os rabinos, sem essa consciência, criaram a sua própria versão daquilo tudo. E eles se basearam nas tradições que receberam da guilda que teria iniciado seus trabalhos na época ainda que o Esdra estava vivo, embora ele fosse, segundo contam, já um ancião e tal e tal. Então essa guilda, que transmite para os rabinos toda a tradição que eles recebem, passa para eles uma porção de ideias sobre como lidar com o texto, como lidar com as regras, como lidar com as leis. Os métodos interpretativos. Os rabinos recebem esses métodos e começam a estudá-lo, espalhá-lo na medida do possível e produzir que mais pessoas começassem a se ocupar com isso e conhecessem esse trabalho. Quando eles fazem isso, eles começam a expor algumas das, digamos assim, mais características, tendências desse tipo de estudo que eles estavam promovendo. O que se destaca, por exemplo, e que deixa o movimento rabínico muito diferente já dos demais movimentos de seitas apocalípticas que tinha na época, é o fato de que eles aprenderam logo de cara que o livro não era para ser lido literalmente. Eles entenderam que sim,
era responsabilidade deles interpretar a Torá e os mandamentos, mas espera lá. Você não pode simplesmente ler e achar que deve entender literalmente as coisas que estão sendo faladas ali. Porque, veja, a tradição que nos passou esses textos nos informou que por alguma razão, e a razão não foi informada, por alguma razão nós não podemos interpretar certas coisas literalmente. E eles começam a dar exemplos da forma mais fácil que a pessoa mais despreparada poderia entender. Mandamentos que não poderiam ser lidos como ali estavam, sem que se tornassem ou irrelevantes, ou impraticáveis, ou ilógicos, ou absurdos. Então eles começam a citar exemplos de leis que hoje nós sabemos ser do Código Hammurabi, mas eles não tinham a menor ideia naquela época. Como lei de cortar a mão da pessoa, lei de matar quem não faz uma lei ritual. E eles começam a dizer, olha, essa lei aqui, o pai tem que matar o filho, que o filho não obedece, é um beberrão e comilão. Os rabinos, peraí. Isso aí não é para ler desse jeito. E conforme isso vai se desenrolando, discussões vão surgindo. No sentido de que, peraí, mas não é para ler como está lá. Mas então, como que eu sei quando é para ler e quando não é para ler? Como é que eu vou saber disso? Certo? Porque eu tenho que esperar o senhor me dizer. Como é que eu mesmo vou saber? Então, os rabinos tentam passar métodos interpretativos, métodos midráshicos. Eles começam a demonstrar e colocar no Talmud, aumentando cada vez mais, o máximo que eles puderam, de casos que exemplificassem os momentos cruciais nos quais não se pode interpretar o texto literalmente. Eles começam, como eu disse, com mandamentos. Então ele pega o mandamento da Torá, que é claríssimo ao dizer que quem não seguir o Shabat morre. E eles começam, morre, mas veja bem, tem que ser essa circunstância, essa e aquela outra e mais aquela outra. Para quê? Para que ninguém começasse a fazer isso. O texto falou corte a mão da mulher. Corte a mão, mas na verdade o corte é um símbolo, o corte também é uma multa, quer dizer uma multa. E assim eles vão indo, eles tentam mexer o menos possível, mas tem coisas que não tem como não mexer. Eles começam a mexer. Lei de Shemitah tem que mexer, lei de matar por mandamento ritual tem que mexer. E os próprios preceitos que diz, vocês vão trazer oferta, não tem como trazer oferta, tem que botar outra coisa no lugar de oferta. Aí eles colocam reza no lugar de oferta, mas reza vai ser tratado como oferta, não vai ser tratado como oferta. Aí começa a discussão. Nesse processo, que começou com discussão de mandamentos, eles começam a esbarrar nos pedaços e nos resquícios do que hoje nós sabemos ser a religião israelita e a religião yehudaíta, recebida pelos sacerdotes que voltaram do exílio. Descrições do Elohim de maneira física, não só com formato físico em alguns casos, com emoções humanas em outros casos. O Elohim com traços de personalidade que não são diferentes de nenhum imperador romano, de Nero, do César, do Márcio, de vários imperadores, que eram figuras excêntricas, figuras francamente odiosas, detestáveis, e alguns eram pessoas mais afáveis e tal, mas todas as descrições que a Bíblia hebraica dá para o Elohim leva a concluir que ele é um ser humano gigante, que tem poderes, e como ser humano é um dos piores que tem. Detestável, horroroso, assassino, sanguinário, cruel, indistinguível de imperadores e massacradores de população pobre. Se você lê isso literalmente, você fica estranho. Você olha as seitas apocalípticas que leram isso literalmente, a que conclusão elas chegaram? Sim, ele é um sociopata, sim, ele é um monstro. Para os outros, para os seus inimigos. Se você entrar na turma dele, ele vai gostar de você, separar de você, destruir todos os demais e ter você como sua possessão preciosa. Todas as seitas apocalípticas, das quais o cristianismo surge, têm essa ideia. Deus vai matar todo mundo e só vai preservar a gente. Os rabinos tinham, no geral,
não nas particularidades, no geral, um desprezo muito profundo por essa doutrina. De que o Deus quer matar todo mundo e só quer ficar com o seu grupinho. Mesmo que o grupinho favorecido, no caso do lore da religião Yehudaíta, fossem eles mesmos. Mesmo que eles fossem o grupo que o lore ia dizer que é preservado enquanto os outros todos vão morrer, os rabinos tinham um incômodo com essa ideia. Eles não acharam legal que fosse parte da nossa narrativa que o Deus não gosta de ninguém, só gosta de nós. Então eles começaram a mexer nisso. Espera aí, vamos olhar ponto a ponto o que está acontecendo. E aí eles vão nos textos nos quais o divino toma uma atitude violenta, diz isso, diz aquilo. E eles vão tentando lidar com isso ponto a ponto. Eles vão tentando ver se eles conseguem olhar o que está por trás da narrativa, criam um midrash para dar um contexto que o texto não dá, para que uma cena que o Ivé mandou matar as pessoas não pareça um mero massacre que qualquer imperador faria, mas uma circunstância onde a situação era tão grave que era como se você tivesse com uma parte podre no corpo e aí o médico te falou que tem que cortar a parte podre. Tudo isso para quê? Tudo isso para tirar da imaginação da população a ideia de que o Ivé era como as seitas apocalípticas estavam falando que era. Faça parte do nosso grupo e aí você será salvo. Se você não fizer parte do nosso grupo, ele vai jogar você no óleo fervendo e vai cozinhar você com cebola. É isso que o cristianismo diz até hoje. Você tem que aceitar o zumbi que você é salvo. Se você não aceitar, você será frito no óleo quente. E assim o islamismo. Os rabinos, volto a dizer, rejeitam essa ideia. E todas as suas interpretações são para tirar esse aspecto daquela cena e daquele momento. O que te diz e o que me diz sobre qual foi a sua, no caso a rabínica, a sua tradição sobre isso. A tradição dos rabinos sobre como lidar com o divino só era considerada quando você não atribuía ao divino, literalmente, as características físicas que o texto claramente atribui. Os rabinos disseram que isso não era para ser feito porque a tradição que foi por eles recebida, a qual eles representam, os instruiu a não fazer isso. Informou a eles que essa atitude de ler literalmente o que está escrito é uma atitude incorreta e que deve ser fortemente reprimida, fortemente rechaçada, porque ela é perigosa para a comunidade. Isso, obviamente, gerou discussão. Havia grupos, mesmo na época rabínica, que queriam que esses textos fossem interpretados literalmente. Não simbolicamente, não, literalmente. E se o texto está dizendo que o Elohim é um monstro, então tenha medo do monstro. Ninguém está preocupado se é um monstro, se não é monstro. E os rabinos do Talmud e da Mishnah, a maioria deles, a guilda que decidia a Alahá, discordava desses outros mestres. Não lhes impedia de falar, então as opiniões deles constam no Talmud, mas vem a correção e diz, olha, mas a Alahá não é de acordo com o que ele está falando. É o que ele achava, ele explica desse jeito porque ele falou que está escrito no verso lá. Mas não é o que nós pensamos. Por que não podia simplesmente tirar? Porque os rabinos receberam uma tradição que dizia que todo mundo que recebeu essa tradição tem que falar. Mesmo que o que a pessoa falar não seja o que você gosta. Então ele deixava todo mundo falar. Essa era a tradição também. Mas não é porque todo mundo pode falar que o que todo mundo fala vale. Então os rabinos diziam, olha, qual é o veredito dos sábios em relação a como o divino é? Então os rabinos nos trouxeram aquele conhecido jargão. Acima de ti, né, ou seja, o divino, na dimensão do divino, se você quiser usar a palavra dimensão, né, na dimensão do divino não há ninguém em pé, nem sentado, nem deitado, nem agachado, nem levantado. Então, essa citação do Talmud,
ela é a citação que, digamos assim, resume o que os rabinos pensavam sobre essa ideia que hoje em dia é chamada teologia. Eles pensavam isso porque os rabinos não desenvolveram uma teologia, os rabinos não criaram uma ideia de uma teologia dura sobre o divino. Eles não passaram adiante uma ideia de que o divino tem que ser crido dessa ou daquela maneira. Eles passaram uma ideia geral sobre isso. E essa ideia geral é que o divino ele não é possível de ser descrito, que você não pode considerar o divino nada do que as pessoas dizem que é importante. Ou seja, os rabinos não disseram o que o divino é. Os rabinos disseram o que não era. É como se alguém perguntasse para eles, vocês falam sobre Elohim, o que é isso aí? E os rabinos respondessem, eu não posso te dizer o que é, mas eu posso te dizer o que não é. Percebeu? A brincadeira é essa. Então os rabinos falam, esse ensino, se não me engano, vem de Rabino Yehoshua. Então perguntaram para eles, sobre essa questão do divino, funciona assim. Acima de ti não há ninguém em pé, nem um malar, nem uma estrela, nem um planeta, nem um seraf, nem um queruv, nem o ofan, nem o trono da kavod, nem o santo. Yehoshua ben Levi. O Yehoshua ben Levi é do século III. Certo? Então ele está falando de como isso já estava sendo visto por eles em face das seitas apocalípticas. Porque é do século III para frente que o cristianismo começa a espalhar a ideia do Deus é um zumbi que morreu e voltou à vida. E aí é só comer a carne dele que você vai ser zumbizado e nunca mais vai morrer igual o zumbi que não morre mais, né? O zumbi é o morto-vivo. Então nós temos aqui o nosso Deus morto-vivo. Quem comer a carne e beber o sangue do morto-vivo não vai morrer mais igual o zumbi, né? O que é curioso, porque as primeiras representações do zumbi era com ele vivo, aí depois passou a ter representações com ele morto, e aí de uns tempos para cá voltou a representação com ele vivo. O pessoal meio que não decide se o zumbi está morto ou está vivo, né? Mas o rolê é que é isso, você tem que comer o zumbi. E na nossa religião não tinha essa definição, não cabe uma definição do divino. Mas os rabinos tiveram que responder, certo? O divino é o quê, afinal? Então eles, em vez de dizer o que é, eles começaram a explicar o que não é. Não é nada em pé, não é nada sentado, não é nada deitado, não é nada agachado. E essa ideia de estar em pé ou estar sentado é tudo o que tem que ver com o pensamento da época de que, olha, o divino é retratado como uma pessoa que está fazendo alguma coisa. E os rabinos rejeitavam essa ideia de o divino ser uma pessoa que está fazendo alguma coisa. Então, eles trouxeram a ideia de que, olha, ele não é uma pessoa que está fazendo nada. Ele não é uma pessoa. Mas eles não elaboram, eles não, como eu falei, não tem um tratado teológico que está explicando os conceitos, que está delineando sobre as ideias. Não tem. Como não tem, ficou para discutir com os Savoraim. Os Savoraim, até onde nos consta, não elaboraram sobre a questão. Os Savoraim são os rabinos das gerações rabínicas que vieram depois. Nós falamos já em alguns outros momentos sobre as gerações rabínicas, né? Então as gerações rabínicas começam com os Zugot, aí depois dos Zugot vem os Tanaim, depois dos Tanaim vem os Amoraim, depois dos Amoraim vem os Savoraim, depois os Savoraim, e assim vai indo a narrativa. Você pega o Maimônides, ele é do período do passado dos Geonim. Tem os Geonim e tem os Rishonim. Então Maimônides é parte dos Rishonim. Então depois do Savoraim o Geonim, depois do Geonim o Rishonim. Tudo isso são períodos de eras rabínicas, se você preferir. Eles mesmos não tinham isso na cabeça, eles mesmos, os rabinos. Mas eles tinham uma noção geral da era em que estava, que era estabelecida geralmente quase no final dela, né? Então, quando terminou o período talmúdico,
o período dos Tanaim, aí o cara que era o primeiro Amoraim determinou, acabou o período dos Tanaim, agora é Amoraim. Quando acabou o período dos Amoraim, que vieram os Savoraim, aí eles disseram, o período dos Amoraim acabou, agora é o Savoraim. E assim, sempre depois, entende? O Maimônides, ele é Rishon, ele é do período dos Rishonim, como o Narmânides também é, como, enfim, você entendeu. Então, como eles são de eras diferentes, eles estão lidando com seus problemas. Esses problemas não resolvidos dos rabinos do Talmud foram herdados pelos que vieram depois. O que o Maimônides está nos passando é como isso chegou para ele. Entende? Então, o judaísmo aqui, conforme o Maimônides recebeu dos seus mestres, está claramente decidido sobre qual é a sua visão sobre o divino. Conforme Maimônides nos passa, essa visão é inequívoca. O divino, ele não pode, ele diz, como ele fala no texto, né, ser representado por nenhum tipo de concepção filosófica possível, nenhum atributo. O que faltava na época dos rabinos, que o Maimônides está acrescentando aqui. E isso é muito importante para entender o texto maimonidiano. O que faltava aos rabinos era a sofisticação da linguagem filosófica. O que Maimônides está dizendo não é que os rabinos precisavam da filosofia para entender as coisas que entendiam. Os rabinos não precisavam de filosofia nenhuma. Até porque os judeus do período dos rabinos já estavam em contato com a Grécia já fazia cerca de 300 para 400 anos. Já que o contato da Grécia com a província de Yahud começou durante o período de Alexandre o Grande. Então, se Maimônides estivesse trazendo cultura grega para o judaísmo, ele estaria atrasado. Porque o judaísmo já tinha tido acesso a essa cultura há 400 anos antes já. No caso de Maimônides, quase já 900 anos antes. Então é claro que não. É claro que Maimônides não está introduzindo uma coisa nova. Ai, tem a filosofia grega, nunca ouvimos falar. Como, por exemplo, movimentos místicos acusaram Maimônides de estar fazendo isso. Né? Olha, ele trouxe o aristotelismo. Não, isso aqui já estava. O que o Maimônides está mostrando é que os rabinos, como eles não estudavam especificamente a obra de Aristóteles com metodologia, os rabinos não reproduziam a linguagem aristotélica em todos os momentos. Em alguns momentos eles reproduzem, mas não como uma pessoa que está dando aula de aristotelismo. Mas os rabinos falam das esferas, isso é pensamento aristotélico, os rabinos estão discutindo qual a visão cosmológica que está certa, se é da Babilônia ou da Grécia. Rabi Yehudá Nassi decide que é da Grécia, portanto a visão aristotélica. Só que ele não fala o nome do Aristo, ele não fala de Aristóteles. Os rabinos rejeitam a visão dos atomistas. Quando você rejeita a visão do atomista, ou se essa visão sequer importa para você, é porque você está defendendo a visão aristotélica. Certo? Por isso que os rabinos dizem que o Epicuro está sendo... Porque o Epicuro era atomista. Adversário ideológico dos aristotélicos. Então o Talmud ele consta com várias ideias que são drenadas das fontes de sabedoria grega. Mas o Talmud não fala sobre isso, não elabora isso. O que Maimônides está fazendo é só isso, ele está preenchendo uma lacuna. Ele está explicando a mesma coisa que os rabinos do Talmud explicaram, só que eles falaram de uma maneira simples, imitando a linguagem da escritura, enquanto que o Maimônides não está fazendo isso. Uma das razões pelas quais, já falamos isso nessa nossa longa playlist, né? Sobre por que o Maimônides não cita as fontes. Citar as fontes quer dizer assim, isso que eu estou falando está escrito na Mishnah, no tratado, não sei o quê. Isso que eu estou falando está no Talmud, no tratado, não sei o quê. Tem muita gente hoje que quer fazer disso uma crítica a Maimônides. E eu acho isso particularmente curioso. Se você, como eu, for uma pessoa que checa todas as fontes, você vai fazer uma maravilhosa descoberta. A maioria das fontes ortodoxas citadas nos seus livros são erradas. É exatamente isso. O ortodoxo diz, olha, tal ideia está escrito no Talmud, tratado de não sei do que, não sei do que. Vai lá ler. Vai lá ler. Eu vou todos. Quando eu ia conferir todos. Porque eu comecei a notar que quando fazia citação, eu ia conferir a citação não estava lá.
Tá, pode ser que eu errei, né? Pode ser que eu me equivoquei. Aí ia conferir e perguntava, não, olha, falou que estava no tratado. Não, realmente não tá. Ele deve ter errado. Aí eu deixava ali uma bolinha, equívoco. Na página seguinte, outro equívoco. Na página seguinte, outro equívoco. Então eu comecei a perceber que não era só um equívoco. É que o cara que escreve sabe que o público não investiga nada que ele lê. Então ele fala literalmente qualquer coisa. Está escrito no Midrash, Bereshit Rabbah. Onde? Qual parágrafo? Capítulo 6. O capítulo 6 é enorme. Qual parágrafo? Entendeu? Então é muito interessante essa gente criticar o Maimônides por não citar fontes. Por que o Maimônides não cita, então, as fontes? Porque o público-alvo dele era um público familiarizado com o livro, como ele falou no começo. Ele falou, você não pode vir estudar comigo se você não tiver versado na Mishnah e no Talmud. Além de estar versado em filosofia. Você tem que saber do que eu estou falando. Se você não sabe do que eu estou falando, se você está com dúvida, será que é isso mesmo? Não sei, eu nunca vi isso. Então você não estudou o suficiente. Porque se você já leu o Talmud e já fez o ciclo, pelo menos uma vez, você já tem familiaridade com o que ele está dizendo. Você sabe exatamente o que ele está falando. Certo? Mas a grande parte do público que criticava Maimônides não conhecia o Talmud suficientemente. Então o cara quer que diga para ele onde está no livrinho. Por quê? Porque ele mesmo não lê aquele livro. Então como ele vai achar? Realmente, ele não tem como achar, porque ele não sabe nem procurar nada no livro. Então veja, esse é um dos motivos pelos quais Maimônides não cita a fonte. Mas há um segundo motivo mais sofisticado que esse. Maimônides não cita a fonte porque ele não está elaborando com prova de citação de fonte. Ele quer tirar do nosso público essa mania de cristianismo. É do cristianismo que surge essa tendência de prestar culto para o livro, sem entender o conceito. Os rabinos do Talmud, como eu falei no começo, eles não eram rabinos de sola escritura. Isso é uma coisa do cristianismo. Eles eram rabinos que se afastavam do texto e o analisavam com o intelecto. Maimônides, portanto, escreve um livro para gente que aborda a escritura dessa forma. Que analisa com o intelecto. Que não precisa ficar para você, olha, acredita no que eu estou falando porque está escrito no livro tal. E daí que está escrito. A questão não é essa. Interessa se está escrito ou se não está escrito. A questão é, isso tem algum nexo? Isso faz algum sentido? Porque, afinal de contas, não está escrito no livro que o Deus tem ódio. Isso está, de fato, escrito no livro. E daí que isso está escrito no livro. Daí eu vou concluir que o Deus tem, de fato, ódio? Esse é o problema do judaísmo com seitas apocalípticas em geral e o cristianismo em particular. O cristianismo presta culto e desliga o cérebro na hora de ler texto. Se o livro falou que o zumbi era isso, então o zumbi... Então, peraí, mas calma aí. Mas isso não tem nexo falar isso. Não interessa se o livro falou ou não falou. Não importa o que o livro falou. O que importa é como isso nos impacta. Então, na tradição rabínica que veio do judaísmo exilarca, recebida por Maimônides, não é a questão para nós o que o livro falou. A questão é como eu trabalho isso. Então a questão para mim não é como o livro descreve o Deus. Não interessa. Isso não interessa. O que interessa é o que é isso? Deus. O que é isso aí? O que significava dizer, como Maimônides gosta muito de usar a terminologia religiosa, o que quer dizer Boré? Boré é o jargão do Talmud para falar do divino como origem do mundo. Lembrando que o Talmud não diz que o divino é a origem do universo. Ninguém na antiguidade conhecia o universo. O universo é uma palavra nova. Tá certo? Que começa a ser usada quando o nosso entendimento da realidade vai começar a expandir. Então você mal pode falar isso na época do Copérnico, tem que ser para frente. Certamente não no período talmúdico. Então eles nunca disseram, nem eles, nem a Bíblia hebraica, que o Elohim criou o universo. Eles disseram que o Elohim criou o mundo. Então os rabinos do Talmud chamam o Ivé, ou o Elohim, tal qual é entendido por eles,
nessa nova fase da religião, de o Boré Olam, o Criador do mundo. Para eles fazia todo sentido falar isso, já que só tem esse mundo. Nós estamos num plano físico, tem uma abóboda em cima de nós, e o Elohim está em cima da abóboda. Essa abóboda, na verdade, são as esferas que estão girando. E novas teorias estavam surgindo. Talvez não seja uma esfera só, talvez são várias esferas, uma dentro da outra. Por isso tem estrelas se movendo numa direção e estrelas se movendo em outra direção. É porque a que está movendo para cá está numa esfera, e a que está movendo para lá está em outra esfera que está por cima daquela esfera. Tudo isso eram eles, tentando entender o quê? O mundo sobrenatural dos espíritos. Não. Eles estavam tentando entender a natureza real, o mundo real. Foi por isso que eles chegaram nessa conclusão. Porque era o que dava para concluir a olho nu. Mas aí eles começaram a calcular de novo, porque explicava uma parte, mas não explica tudo. Porque, olha, passou um troço que estava numa outra direção. Tem mais uma esfera? Mas para aquilo ter feito aquele ângulo, pelo cálculo geométrico, aquela esfera é muito maior, mas essa esfera não explica com essa esfera, porque essa esfera tem uma circunferência assim, e as esferas, os gregos antigos não falaram que as esferas têm que ser circunferências perfeitas? Mas do jeito que aquele objeto se moveu, não dá uma circunferência. Fica um outro formato geométrico, tipo uma elipse, mas será que... Como? Mas como é que pode ter uma elipse? Então eles estavam investigando, tentando entender a natureza. Tá certo? Em meio a tudo isso é que Maimônides apresenta a sua ideia. Não havia sofisticação da língua antes. Então ele está trazendo a sofisticação agora, mas ele está falando da exata mesma coisa. Então ele está dizendo que foi passado para ele, como receptor da tradição judaica, que os atributos afirmativos que são dados ao Elohim não podem ser aplicados. Não interessa, portanto, se o livro diz ou que o livro deixa de dizer. Não interessa isso. O que interessa é, o que é o Boré? O Boré é a origem do mundo. Como pode ter sido a origem do mundo? Segundo o que eles conseguiam imaginar, como é o mundo? O mundo tem os elementos. O mundo tem água. O mundo tem terra. O mundo tem fogo. E o mundo tem o vento. Então, como isso é o que tem no mundo, em qualquer lugar que você vai, em qualquer terra, tem isso, então o mundo é feito disso. O mundo é feito de ar, terra, fogo e água. Mas como funcionaria isso? Bom, quando a gente para analisar, a gente percebe que o ar, o fogo, a terra tem características próprias. Fogo é sempre quente e sempre vai para cima. A água é sempre fria e sempre vai para baixo. Mas quando eu pego a água e misturo com fogo, partes da propriedade do fogo de ir para cima são passados para a água. Quando a água esquenta e chega mais próximo das propriedades do fogo, ela começa a borbulhar e ir para cima. Então isso quer dizer que uma característica de um elemento pode ser passada para outro elemento. Então, quando eu pego a terra, cuja característica é a secura, e misturo com a água, a terra absorve uma característica da água. Ela começa a molhar como a água, mas ela não é água, ela é terra. E quando eu pego a terra e aproximo ela do fogo, ela adquire as propriedades do fogo. A terra não queima, mas com as propriedades do fogo, ela ganha a capacidade de queimar. Então, se a realidade, na cabeça deles antiga, funciona desse jeito, então peraí. Então, o que existe é uma combinação de elementos? E se o que existe é uma combinação de elementos, quem combinou os elementos? Porque nós vemos que os corpos, eles vão de formatos simples a formatos cada vez mais complexos. Você pega uma galinha, ela tem muitas coisas que constituem a galinha. Ela tem o bico de galinha, a crista de galinha, a pena de galinha, a asa no comprimento tal, o rabo no comprimento tal, a perna no comprimento tal, tem as unhas, tem o esporo. Mas ela veio como no primeiro formato dela? Um ovo. Super simples. Uma casca, uma clara e uma gema. Então eles pensavam, isso significa que as coisas partem do mais simples e vão ficando mais complexas depois. Então eles pensaram, como teria sido a origem do mundo? Então eles concluíram, com o que dava na época, ora,
A origem do mundo deve ter sido muito, 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 muito simples. Deve ter havido um tempo em que tinha uma simplicidade tal que nós não reconheceríamos se estivéssemos lá para ver. Mas aí a complexidade, a composição foi sendo formada. Isso significa que todas as coisas vieram de algo que já estava lá. Essa era a resposta para os rabinos do que significa a palavra boré. Boré, ou como nós traduzimos na nossa língua, criador, também poderia ser traduzido melhor como o que já estava lá. Um boré é o que já estava lá. Quando não tinha nada, tinha aquilo lá. Portanto, não existe, nessa visão de mundo, o nada. Portanto, não é um pensamento dos rabinos antigos a teologia do cristianismo, que hoje é repetida pelo judaísmo atual. Qual é essa teologia? Creatio ex nihilo. O Deus criou do nada. No princípio havia um nada e o Deus e o nada e o Deus. Aí o Deus criou do nada. Não é essa a visão dos rabinos. A visão dos rabinos é, no princípio, havia apenas o Elohim. E o Elohim é simples, simplicidade absoluta, unicidade absoluta. Unicidade e simplicidade são sinônimos, caso você não saiba. É por isso que a gente usa o termo unicidade e não único. Único é um termo do cristianismo. A unicidade é o conceito que os rabinos passaram. Unicidade quer dizer, não é que é um como se fosse o número 1. Porque o número 1 pode ser fracionado, pode ter metade do 1. Pode ter 50%, 50%, 30%, 40%. Não é esse o tipo de coisa que os rabinos atribuem ao conceito. Os rabinos atribuem ao conceito a ideia da unicidade. É dizer, a origem de tudo é a simplicidade absoluta. Esse é o boré, esse é o Elohim. E aí a simplicidade absoluta cria a composição. Do 1 vem o 2, e o 3, e o 4 e o 5. Eles não tinham o conceito do zero ainda. Se eles tivessem o conceito do zero, eles nunca teriam dito que o Elohim é o 1. Eles teriam dito que o Elohim é o zero. Isso, eles, que eu quero dizer, os rabinos do período do Talmud. Porque quem criou o conceito do 1 não tem nada a ver com os rabinos. O conceito do 1 foi criado no período persa para igualar o Ivé com Marduk. Porque já que a divindade estava sendo representada na Pérsia, eles precisavam de uma linguagem que mostrasse que a província de Arruda era aliada da Pérsia. E a melhor linguagem para isso é a linguagem numérica, já que era a tradição babilônica herdada pelos persas, homenagear as divindades com números. E 1 era o apelido do Marduk. E por isso, escuta Israel, o Ivé é nosso Elohim, o Ivé é o 1. Só que quando os rabinos herdam esse conceito, eles já herdam ele completamente diferente. Eles quiseram entender o que significava a expressão é o 1. Eles não sabiam nada de Marduk e nem de nada da Babilônia. Então eles trabalharam com o que eles tinham. E eles entenderam, eles resolveram pensar e disseram ter sido sua tradição, que se a origem é simples e da simplicidade veio a composição, esse 1 que representa o divino diz respeito a esse 1 que precedeu toda a coisa e que deu origem à complexidade. O 1 que gerou o 2, que gerou o 3, que gerou o 4. Portanto, a divindade não criou o mundo do nada. Ela criou o mundo de si. E aí os rabinos contam que isso é a única coisa que diferencia. Como a divindade criou o mundo de si, o que é que a divindade criou na cabeça dos rabinos? Outro. Ele criou de si. Mas ele não fez como uma célula que se divide em 2 e criou outro igual a ele mesmo. Não. O divino, quando ele cria o outro não tem as características dele. Então, quando ele cria pluralidade, é porque ele é a unicidade. E não tinha como ser de outra maneira. Ou seja, o divino não pode criar unicidade. Ele não pode criar ele mesmo. Ele só pode criar o diferente dele, o outro. Então os rabinos usam isso na sua linguagem simples do livro.
Mas eles não elaboram sobre isso. É o Maimônides que está mostrando que isso era elaborado pelos exilarcas. E o Maimônides está dizendo que os exilarcas passaram o conceito de que o Elohim é lembrado, é tido, é considerado como substância simples. E é muito importante essa expressão. Por que ele está dizendo que o Elohim é substância simples? Porque ele está usando linguagem aristotélica. O que ele quer dizer com substância? O que é substância no pensamento aristotélico? Ora, substância no pensamento aristotélico diz respeito a algo que faça parte de alguma forma da realidade. Para o Aristóteles, não há substância fantasmagórica, substância espiritual, substância mental. Para o Aristóteles, ou uma coisa existe ou ela não existe. Certo? Então, o Aristóteles ensinava os seus discípulos a separar a imaginação de realidade. Então, quando uma coisa tem substância, é porque ela é real, de alguma maneira. Pode não dar para enxergar, mas é real. Então, o Maimônides está dizendo, Elohim é uma substância simples. E aí você fica, substância simples. Então é algo real, não espiritual, imaginário, fantasmagórico. Porém, tem um problema. É simples. Ou seja, não é relacionado à composição. Então Maimônides explica, por não ser relacionado à composição, os nossos sentidos, que foram sentidos feitos para interagir com a composição, não detectam isso. Porque isso é real. Isso foi disso que veio a composição. Mas a nossa estrutura física só foi feita para detectar a composição, não isso. Ela não foi feita para detectar a unicidade. E Maimônides não sabe nem dizer se daria para fazer uma coisa que detecte a unicidade. Até onde lhe consta nos livros, não tem nada que detecte unicidade. O divino não só não é parecido com nada que existe, como o divino não é detectável de maneira nenhuma. Não porque é espiritual, não porque está no mundo dos deuses, mas pelo fato da sua simplicidade. Nós não temos aparatos para detectar a simplicidade. Todos os nossos aparatos são preparados e projetados para detectar a pluralidade. O A interagindo com o B. O A interagindo com o B nós detectamos. O A sozinho nós não detectamos. Nós podemos deduzir, porém, que o A está lá. Por quê? Porque a unicidade, dando origem à pluralidade, mostrou-se como unicidade. Porque não tem como a pluralidade ter vindo dela mesma. Porque a pluralidade aumenta em complexidade. Quando você faz o processo ao contrário, ela diminui a complexidade. Então, necessariamente chega na unicidade. Mas o problema é que a nossa percepção não chega. Chega pela lógica. Tem que ter uma unicidade lá. Mas a gente não consegue chegar lá. Percebeu? É isso que ele quer dizer, usando a sofisticada linguagem aristotélica, com Elohim é uma substância simples. Se ele é simples, qualquer pessoa vai dizer, então não tem como detectar, não tem como saber disso. Não, não tem como saber disso, Maimônides te responderia. Mas se não tem como saber do Elohim, então por que as pessoas falam que Elohim existe? Falam porque são burras, diria Maimônides. Elas são burras, porque não tem como você falar que existe. Porque não é uma existência, só é aplicado à substância, que é complexa. A substância é composta. A substância simples é totalmente fora da nossa percepção. Se ela é totalmente fora da nossa percepção, nós nunca poderemos fazer uma afirmação direta sobre isso. E dizer, olha, isso é isso. Você não pode falar isso, porque você não tem nada para falar sobre o Elohim. Nada. A única coisa admissível de ser dita sobre o Elohim é que é unicidade de maneira absoluta. Só isso que dá para falar, mas nada mesmo. Não, então, veja, não cabe nas atribuições teológicas. Na atribuição teológica, o Deus tem características teológicas. A onipotência, a onipresença, blá, 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 essa baboseira toda. É uma baboseira porque isso não tem que ver com a divindade, com a ideia de divindade. Isso tem que ver com a religião. Por que a religião diz que o divino é onipotente? Para que você ache que os seus problemas serão resolvidos se você seguir a religião. Por que você acha
que a religião diz que o divino é onisciente para acusar pessoas de, você faz pecados e ele sabe o que você faz. E aí você poderia se perguntar, mas como ele sabe o que eu faço? Porque ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. O que não faz sentido nenhum. Porque alguém que sabe do que ocorre no mundo e o mundo está como está, imerso em guerra, violência, morte e destruição, ele está fazendo o quê? Ele está assistindo isso acontecer sem fazer nada. O que torna ele um psicopata do nível mais pleno possível. Mas a religião não está nem aí para isso. Ela só quer o controle. Então por isso que ela diz, ele é onisciente, ele é onipotente, ele é onipresente, ele está em tudo quanto é lugar. O livro, ou o conceito do divino, não tem utilidade para esse tipo de qualificação. Ela é inútil. Porque ela não diz nada sobre o que a gente quer saber. O que é essa porcaria, afinal de contas? Então Maimônides, ele vai no ponto. O que é a coisa? A coisa é uma leitura da realidade. Nesta leitura da realidade, dizemos que o que está por trás das nossas percepções, o que a gente escuta, o que a gente sente na língua, o que a gente pega e o que a gente enxerga, o que está por trás disso é uma coisa que a gente não enxerga, não percebe, não tem aparelhos para acessar. Mas é a realidade verdadeira. Isso que nós estamos percebendo são impressões, são, na linguagem spinozana, afetos. Mas aquilo lá, que está por trás, aquilo não é nada disso que nós estamos percebendo. Aquilo lá é a origem disso aqui. Aquilo lá é realidade agora mesmo, porque se não fosse, isso aqui, essa experiência não seria possível. Mas aquilo lá não é nada parecido com essa experiência aqui. Porque essa experiência aqui é o filtro da percepção. Não é nem a experiência real. Então Maimônides vai dizer o seguinte: divindade é a realidade simples que está por trás de toda a complexidade. Ninguém tem acesso a isso. Mas é isso, tem que ser isso pela lógica, ele explica. Não pode ser outra coisa, tem que ser isso. Então, através do estudo da filosofia e da lógica, e da geometria e da astronomia, você entende melhor a pluralidade. Entendendo a pluralidade e a interação dos corpos, você começa a concluir qual teria sido o caminho no começo. E você chega inevitavelmente à conclusão de que o começo era simples. Só que você não tem nenhum aparato para acessar o simples. Você só consegue deduzi-lo. Só que essa dedução te faz, então, entender que todas as atribuições dadas ao divino na religião, no livro, nos líderes religiosos, elas não podem ser consideradas literais. Não pode ser verdade o que ele está falando. Não pode ser verdade que o Deus ficou muito triste com você, irmão, que não rezou. Ele não pode ter ficado triste. Porque emoções não se aplicam à unicidade. Não pode ser verdade isso daí. Também não pode ser verdade que o Deus lamenta a morte de nossos inocentes. Não pode ser verdade isso. Porque ele não tem esses sentimentos de... Ele não tem os órgãos necessários para ter esse sentimento. Se a gente for olhar a realidade da coisa, qual é a reação do Deus perante o holocausto? Indiferença. E qual a percepção sobre Deus em relação ao holocausto no mundo real? Indiferença. Quando estourou a Primeira Guerra Mundial, massacres de vilarejos inteiros ocorreram. Qual a percepção que se tem sobre o papel do Deus naquilo? Indiferença. Não dá para dizer que Deus estava apoiando ninguém, nem estava a dizer que Deus estava sentido por ninguém. O medo das visões religiosas sobre Maimônides e a sua visão do divino é que ela tira da religião a sua principal arma de manipulação. A religião quer dizer a você e a mim o que o Deus pensa, o que o Deus acha, o que o Deus gosta, o que o Deus não gosta. O método maimonidiano está nos mostrando que o que quer que isso seja, isso não possui nenhum tipo de atributo.
Ou seja, isso aqui é o conceito da divindade levado a sério. Como Maimônides fala com todas as letras. Olha, não pode haver itikad, vimos isso no capítulo anterior. Não pode haver itikad, não pode haver confiança na unicidade. Ou seja, uma pessoa não poderia afirmar isso, estar falando a verdade, exceto se ela admite que o Elohim é uma substância simples. Quem quer que diga que acredita na unicidade, mas diga que o Deus sente no coração pelo sofrimento das criancinhas, essa pessoa não sabe do que está dizendo na melhor das hipóteses. Na pior, pode estar usando a religião para algum objetivo nefasto. Porque falar isso é não compreender do que se está falando. Atribuir sentimentos ao Deus, atribuir emoções ao Deus, atribuir características fisiológicas ao Deus, é cuspir na unicidade. Então Maimônides falou, não há, e aí isso ofendeu os místicos, não há reconhecimento da unicidade quando a pessoa atribui pluralidade a isso. Por isso que na visão judaica a visão cristã é rejeitada, porque ela atribui pluralidade a isso. O judaísmo antes não atribuía, por isso arrumou briga com a igreja no começo. Só que, é claro, a igreja agrediu, massacrou. Século XVI foi mais ou menos o período que a igreja venceu o judaísmo europeu e o convenceu de se converter para o seu sistema. E aí o judaísmo europeu foi convencido de entrar no rolê da igreja. Sim, o Deus tem sentimentos, sim, o Deus também pode ser uma pessoa. Maimônides é o último resquício de como isso era quando o Talmud estava sendo transmitido. Então Maimônides nos orienta a prestar atenção em todas as palavras que nós usamos para descrever coisas. Esses termos são o que a gente aprende na escola, né? Os predicados. E eles se referem, ao que o predicado se refere ao sujeito, né? Lembra disso na escola? Sujeito, predicado? Você fazia exercício disso? A minha professora de português fazia a gente encher folha de papel ao máximo com o exercício disso daí. Até o dedo calejar, até entrar na cabeça. Então, existem regras sobre todos os predicados em qualquer sentença, certo? Incluindo regras contra a predicação divina. Então, nós estamos em uma posição de dizer o que o Elohim não é, embora a gente não possa dizer o que é. Então, o que o Maimônides está dizendo é que a posição oficial do judaísmo herdado por ele, esse judaísmo que morreu e não existe mais, é que nós não dizemos o que o Elohim é. Quem diz isso está mentindo de largada. Não precisa ser levado a sério. Não há nada para ser dito sobre o divino. A única coisa que pode ser dita por aqueles que herdaram tradições a esse respeito é o que o divino não é. Não é plural, não é complexo, não é pessoa, não tem emoções, não tem sentimentos, não é evangélico, não é católico, não é do judaísmo ortodoxo. Não é, não é, não é. Nós podemos afirmar o que não é. Nós não podemos entrar na seara do que é, porque o Elohim não é algo que é. No conceito aristotélico, é uma coisa composta. É isso que é na visão aristotélica. Quando você afirma que uma coisa é, você está dizendo, essa composição é de tal forma. O divino não é. Por isso, eu já disse em outras aulas, agora eu posso dizer e repetindo, o divino não é ser, o divino é não ser. O divino não é composição, o divino é não composição. Então, para atingir esse objetivo, o Maimônides nos dá lições sobre linguagem aristotélica. Nesse capítulo, ele começa falando da descrição por meio de um atributo afirmativo. Aonde ele quer chegar com isso?
Ele quer chegar nas categorias aristotélicas, que inclusive tem esse nome em grego, tá? Inclusive é chamado no livro de Aristóteles, o Física, de categoriae. Categoriae, na visão aristotélica, são os tipos, as 10 categorias que determinam elementos, certo? E você tem 4 categoramata na visão do Aristóteles. O que é categoramata? Categoramata é o que nós chamamos hoje de predicáveis. Uma coisa que recebe um predicado. São as chamadas relações lógicas aristotélicas, certo? E isso foi elaborado por muito tempo no pensamento. O Maimônides é do século XII. Antes de Maimônides, um pensador romano havia elaborado e escrito a respeito dos predicáveis e dos predicados aristotélicos. Esse pensador é o Porfírio, certo? Então o Porfírio é o cara que cria a relação dos 5 predicáveis. Entendeu? E o Maimônides, muito provavelmente, acessou o Porfírio. Porque o Porfírio é o cara que elaborou o jeito que o Maimônides está falando aqui. Por isso que a gente imagina que ele... Só que é engraçado, porque o Porfírio ele era neoplatônico, mas o Porfírio elaborou elogiosamente sobre Aristóteles, certo? E explicou a estrutura lógica do pensamento dele. E é claro, Maimônides também bebe em Avicena e as coisas que Avicena escreveu sobre a predicação. Então, quando uma pessoa fala da influência filosófica aristotélica de Maimônides, que não é judaica, saiba que essa pessoa está sendo só burra. Saiba disso. Porque é uma estupidez falar isso. Como eu falei, o judaísmo tem contato com a Grécia desde a época de Alexandre. Ou seja, desde antes de a Mishnah ter sido escrita. Antes do Talmud ter sido escrito. Por isso que no Talmud você tem palavra persa, palavra grega, palavra latina. Maimônides não está fazendo nada novo. Isso é a propaganda mística para se vender como se fosse um produto original, sendo que não há nada mais falso que o misticismo, porque ele copia da ideologia do cristianismo. Tá certo? Então, assim, quando Maimônides nos traz Porfírio, Avicena, o Maimônides está trazendo pessoas que elucidavam complexidades linguísticas do pensamento aristotélico, porque sim, Aristóteles, por ser uma pessoa tão antiga, ele fala de um jeito que é muito difícil de você pegar. Não é porque o que ele falou é difícil, mas é que o jeito que ele falou complica muito as coisas. Entende? Você tem que meio que entender o fio da meada do que ele está falando para você conseguir entender. Porque o Aristóteles misturava questões filosóficas com questões linguísticas. Entende? Por isso tem tanta gente que foi explicar o pensamento aristotélico. E esse Porfírio, ele é da época dos rabinos da Mishnah. Certo? Ele é do século III, então ele era considerado pensador da melhor fase dos pensadores. Entende? Muito bem. Para entender mais sobre isso, aí você tem que ler Harry Austin Wolfson. Já compartilhamos livros do Harry Austin Wolfson, mas eu volto a compartilhar, especialmente o The Aristotelian Predicables and Maimonides Division of Attributes. Certo? Os predicados aristotélicos e a divisão que Maimônides faz dos atributos. Todo esse estudo é baseado no que o doutor Wolfson elucidou sobre isso. Para mim, a melhor elucidação, até porque ele é um especialista em Aristóteles. E você, no caso você não consegue passear por Aristóteles sem pegar na mão de um gigante. Porque Aristóteles é muito difícil, como eu falei, não porque o que ele disse é difícil, mas porque o jeito que ele fala é muito complicado. Aquele grego dele misturando ideias, misturando linguística com concepção filosófica é um horror. Mas é um horror bom, porque é um horror que treina o seu intelecto de entender, certo? Mas você precisa de alguém para te orientar. Então eu recomendo os livros de... É antigo esse livro, tá? Mas assim, no ramo da filosofia, para mim não foi superado por ninguém. Qual é o rolê? O rolê é o seguinte. Na visão aristotélica, como é que você fala do mundo real? Você tem duas maneiras de falar isso. Na realidade e na fala. É assim que você aprecia o mundo real, na cabeça de um aristotélico. O mundo real se desdobra no que acontece na natureza, isso é a realidade para ele. Natureza e realidade é a mesma coisa para Aristóteles. E a fala, o discurso, que também pode apontar para alguma coisa do mundo real.
Então, do ponto de vista lógico ou gramatical, você pode acessar a natureza. Porque você pode compreender a predicação e entender que a predicação é a existência. Do ponto de vista linguístico, eu falei, do ponto de vista lógico ou gramatical. O que é um predicado? Predicado me diz o que é o sujeito da frase. Ele só existe se ele tiver um predicado. Tá certo? O divino está sendo tratado no livro dessa maneira. Nos explica Maimônides, mostrando que teria sido isso que os rabinos entenderam. Os rabinos tiveram um entendimento do divino como uma realidade literária. Realidade literária que seria um reflexo, como um espelho, mostrando o que está acontecendo na natureza. Mas eu não estou olhando para a natureza, eu estou olhando para o espelho. O espelho é esse predicado que está me dizendo algo sobre o sujeito da frase. Mas esse predicado é um espelho de alguma coisa que ocorre na natureza. Percebeu o rolê? Não é que isso que eu falei é real. Isso que eu falei só tem existência literária, existência lógica, existência gramatical. Mas ela aponta para alguma coisa que eu não tenho acesso direto. Essa é a ferramenta que eu tenho para investigar. É como se eu fosse cego, mas tivesse um aparelho que fosse me tateando e me mostrando o que está em torno de mim. Os estudos filosóficos e de profetas e de textos servem para guiar cegos para tentar entender aquilo que eles não enxergam, que é o divino. Esse é o rolê do Maimônides. É para isso que ele nos convida. Certo? Então, quando nós falamos sobre como as coisas são na natureza, essas declarações elas têm predicados. Esses predicados se reduzem em classes gerais de predicados que nós temos que aprender a organizar para lidar com eles. Então ele usou o exemplo no texto, certo? Ele falou do Adão. Então ele falou, olha, o Adão, por exemplo, é descrito como um ser que vive e tem razão. Do que ele está falando? Ele está falando, o Adão é um animal racional, mas todos os animais racionais são substâncias, ou seja, coisas que existem por si mesmas. Substância, portanto, é um predicado verdadeiramente geral ao qual muitos predicados se reduzem. Um gênero generalíssimo. Aristóteles, então, sugere que pode haver 10 desses predicados gerais, que ele chama de categoriae, as categorias. Mas ele não insiste no número 10, ele fala, pode ter 10, mas pode ter mais, mas eu acho que é 10. Os seguidores medievais de Aristóteles é que levaram o número 10 a sério demais, porque no período medieval esse papo furado de numerologia estava perturbando a todos. Então, ficou que, quais são esses 10 predicados? Substância, quantidade, qualidade, relação, lugar, tempo, posição, propriedade, paixão, ação. Entendeu o que torna o pensamento aristotélico complicado? Não é o que ele fala, é como ele complica as coisas do jeito que ele fala. Então agora eu tenho que fazer uma lista. Tá, quantidade, qualidade, de toda a coisa que eu analisar, eu tenho que determinar a quantidade, a qualidade, a relação, o lugar, o tempo, a posição, a propriedade, a paixão, ou seja, a inclinação daquela coisa e a ação daquela coisa propriamente dita. E olha, dessas qualidades, 9, fora, portanto, a substância, 9 são categorias consideradas acidentes de uma substância. Percebeu o pensamento aristotélico? Ele é complexo, porque ele exige que você analise cada frase numa linguagem. Percebeu a questão aqui? Se você não sabe falar e controlar a fala e modular o discurso, você não consegue entender Aristóteles, porque você precisa dominar todas as características da fala. Ou seja, qual o conselho que alguém daria para estudar Aristóteles? Fazer um bom curso de filosofia? Não. Fazer um curso, no nosso caso, de língua portuguesa. Por quê? Mas os textos de Aristóteles estão em grego. Sim, eu sei que estão em grego. Mas por que você tem que estudar a língua portuguesa? Porque você tem que se aprofundar
no estudo acadêmico do idioma, para você entender a estrutura de um idioma. Só assim você vai entender o pensamento aristotélico, porque ele é totalmente dependente do absoluto domínio que ele tinha do idioma grego e das estruturas do idioma grego, só que felizmente a nossa língua herda muito da língua grega. Toda essa complicação que você fala na escola, que a gente lembra, nossa, o português tem várias formas de conjugar verbo no pretérito perfeito, no pretérito imperfeito, não sei o quê. Tudo isso é herança grega. Isso é herança de grego. A maioria dos idiomas não bebe tanto assim na cultura grega, latina, mas o nosso bebe muito. Bebe muito. Por quê? Porque era um sistema outrora pensado não para a população, mas para só uma aristocracia. Isso é uma outra história, mas só para você entender. A nossa língua ela não foi elaborada por gente que queria uma população letrada. Ela foi elaborada por gente que estava escravizando, que eram os portugueses. Então a diferença linguística tinha que existir. Essa língua tinha que ser rebuscada e representar a arte, os filósofos e blá 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 blá, e tocar flautinha, mas a língua dos pobres tem que ser uma língua pobre e como eles. Entende? Então o português de alto escalão e o português, percebeu? Só que a nossa língua ter tido essa elaboração ajuda para entender os antigos pensadores filósofos. Porque a complexidade dela em destrinchar cada mínimo detalhe ajuda a gente para entender como que eles montavam o pensamento deles na antiguidade. Porque esses pensamentos todos não eram elaborados para o público. Maioria pobre, miserável, escravizado. Era só para uma pequena elite. Por isso a complexidade. Entenda-se. Né? Então, outra maneira de perguntar sobre uma coisa, na visão aristotélica, era você perguntar qual é a causa dessa coisa. Certo? E não pode vir com resposta preguiçosa de teólogo. Tem que falar sério. Aqui, essa brincadeira é uma brincadeira séria. Certo? Qual é a causa disso? Mesma coisa o divino. Para perguntar sobre o divino, tem que falar o que é e qual a causa disso. E tem que responder. Não pode vir, não, mas a teologia diz... Vai se ferrar. Vai. Você não consegue trabalhar o negócio, é a cabeça aleijada, então vai assar um pão, vai fazer outra coisa. Vai arar um carpim, vai fazer outra coisa. Certo? Entende? Isso daqui é coisa pra gente séria. Então o Aristóteles está falando, qual é a causa da coisa? Lembre-se que quando o Aristóteles está perguntando causa, o que ele quer que você entenda? Qual é a causa formal, qual é a causa material, qual é a causa eficiente e qual é a causa final? É isso que ele quer saber. Certo? Essa é uma maneira medieval aristotélica de lidar com a realidade. Não é a maneira atual de lidar. A maneira atual, a maneira científica, é muito melhor. Mas nós não estamos lidando com isso agora. Nós estamos tentando entender o pensamento maimonidiano. Tá certo? Eu não vou entrar em temas da nossa ciência atual. Eu quero que você entenda quando ele fala as coisas, o que ele quer dizer. E quando eles falavam na antiguidade, eles queriam dizer o que com isso? Então, quando eles falam na antiguidade qual é a causa, eles querem dizer isso. Qual é a causa formal da questão que a gente está discutindo? Qual é a causa material dela? Como ela se plasma? Eu a percebo de que modo? Veja, o divino tem que responder tudo isso. Você tem que dizer qual é a causa formal, qual é a causa material, qual é a causa eficiente, qual é a causa final. Se você não sabe, então você não sabe do que está falando, pare de falar sobre isso, coloque seu chapéu de aluno, vá voltar a estudar. Percebeu? Então, se você disser que existe algo que não teve uma causa para sua existência, ou seja, se você disser que algo sempre foi, e você atribuir a isso existência, então você está também dizendo que isso é indefinível. Se você está dizendo que é definível, você defina. Se é indefinível, então pare de falar sobre isso. Ok? Você não pode dizer que Deus é indefinível, que nem um demagogo. Gente demagoga é gente que finge que concorda com o que você está falando, mas é burraldo demais para entender o que você está dizendo. Então é cheio de demagogo na religião. Você fala, não, a divindade é uma coisa que sempre existiu, nunca foi causada.
Aí o Zé, sim, é isso mesmo, nunca existiu. Portanto, é indefinível. Ou seja, você está falando sobre isso, você não devia. Porque se a coisa não tem causa, então ela nunca se plasmou na pluralidade. Não tendo se plasmado na pluralidade, você está falando do que exatamente? Você só tem acesso à pluralidade, você não tem acesso à não pluralidade, você não tem acesso ao que existe. Você não tem acesso a isso. Você só tem acesso ao que é composto. Ao que existe de fato, você não tem acesso. Se você diz que o divino existe por si, como uma substância e não como um acidente, então você tem que distinguir. Ao divino você diz que existe a si. E ao que é material você diz que existe per se. Veja, você tem que entender a diferença linguística disso. O divino existe a si. E a existência per se. Se você está na existência per se, você não pode falar da existência a si. Porque você não tem acesso a isso. Falar sobre isso é mentir. E como você teria chegado à conclusão de que o divino não tem a causa? Você pode ter chegado pela conclusão usando a própria ferramenta aristotélica, dizendo que a complexidade tem que ter vindo da simplicidade, o que é perfeitamente plausível no pensamento aristotélico. Só que se a complexidade vem da simplicidade e você só tem acesso à complexidade, por que você está berrando sobre a simplicidade? O que você sabe sobre isso? Ou o que qualquer religioso sabe sobre isso? Dizendo que defende, que não sei o que pensa isso. Peraí. Você não está falando da simplicidade? Então, cale a sua boca sobre isso. Você não representa isso. Você não fala sobre isso. Você não dá acesso a isso, porque você não tem acesso a isso. Então, todos os religiosos estão mentindo sobre ter acesso a isso e mentindo mais ainda sobre dar acesso a isso. Porque não tem como você ter acesso a isso, já que você é plural e isso é unicidade, e muito pior, dar acesso a isso. Então, se há uma conexão entre a pluralidade, nós, e isso, não é você que dá. Porque se isso, que é a unicidade, é por sua essência, então, para que um de nós tenha acesso àquilo, nós temos que encontrar em nós a essência que seja paralela àquilo. E se eu tiver essa essência, você também vai ter. E se eu tenho e você tem, nós temos isso pela nossa própria composição. Portanto, não é ninguém que dá. E mais importante, não é ninguém que tira. Não tem como. Percebeu a hostilidade da religião com o pensamento maimonidiano? Está vendo as implicações? Porque se você analisar o conceito do divino levado a sério, religião não faz absolutamente nenhum sentido. Nenhum sequer. Líderes religiosos, rituais e toda essa loucura. Para quê o macaco vai ficar fazendo isso? Não tem nexo. Celebrar, fazer festa, confraternizar é outro assunto. Mas eu estou dizendo dar ou não dar acesso ao divino. Dar ou não dar, decidir ou não decidir o que vai para o céu, o que vai para o mundo vindouro, ou qualquer baboseira que a religião queira falar. Não tem nenhum nexo isso, se você olhar para a coisa. Se você pensar seriamente sobre a coisa. Então, vendo, com os olhos do entendimento, vendo a predicação como uma explicação da causalidade, se diminui o número de predicados verdadeiramente gerais. Sendo assim, o Aristóteles ele reduziu as categorias dos atributos predizíveis, possíveis na viagem dele, a 4. Daqueles 10, então vamos lembrar, ele falou de quantidade, qualidade, relação, lugar, tempo, posição, propriedade, paixão e ação. Certo? Ele reduziu isso a 4. Gênero, propriedade peculiar, acidente e definição. E a estes 4, gênero, propriedade peculiar, acidente e definição, o Porfírio adicionou diferença.
Aí ficou 5, se considerar o Porfírio. Essas concepções são capazes de reduzir. Porque do ponto de vista da causalidade em Aristóteles, a essência de uma coisa não define a essência de outra. Então os dois podem ser divididos novamente. O primeiro nos termos de uma definição, que é definição, gênero e diferença. E o segundo pela modificação, propriedade particular ou acidente. Então a distinção entre categorias e predicáveis, lá no Aristóteles, categoriae, certo? E predicáveis, é que as categorias são classificação ontológica do que as coisas são. E os predicáveis são a classificação gramatical, lógica, linguística, da maneira como dizemos que elas são. Maimônides quer que as pessoas que leem os nossos livros saibam a diferença da categoria de uma coisa e a categoria da linguística daquela coisa. Ele quer esse tipo de sofisticação. Que você saiba a diferença da linguagem para a coisa. E não confunda as duas coisas. Por isso que ele fala que você deve aprender a observar isso. Observar isso significa contemplar isso a partir de você mesmo. Então, isso é importante não só em Maimônides, mas na filosofia escolástica toda. Porque os escolásticos conduziram as batalhas deles sobre gramática. Então, no período medieval, a discussão sobre a gramática surge por causa disso. Porque ela era o acesso para você adentrar no espelho que apontaria para essa realidade oculta que está atrás da natureza. E que eles não sabiam o que era. E que hoje a ciência nos revela. Mas eles não tiveram esse acesso. Então, nós vamos falar um pouco sobre isso. Esse é o nosso rolê inicial, certo? Nós falamos sobre os atributos afirmativos e os predicáveis aristotélicos. Na próxima aula, nós vamos falar do problema categórico de Aristóteles, né? Ou seja, um pouco da relação do pensamento aristotélico, o pensamento de Porfírio, sobre essa classificação dos inteligíveis, inteligíveis primários, definição, para que nós entendamos por que o Maimônides tira o Elohim dessa característica, e como o Maimônides depois lida com os predicáveis, e como o Maimônides vai criando suas próprias caracterizações baseado na tradição rabínica que ele recebeu, só que apresentando isso com essa linguagem, que é a linguagem aristotélica, certo? A linguagem apenas é aristotélica. O pensamento maimonidiano não é exatamente aristotélico. Aristóteles não achava que tinha Elohim e nem achava que o mundo tinha princípio. Então ele não era, certo? Da nossa visão de mundo, ou da visão tradicional, é isso que eu chamo de nossa, né? Mas o Maimônides é. Então ele está usando a tradição talmúdica, só que ele está apresentando ela na linguagem mais sofisticada que tinha na sua época, que era a linguagem aristotélica. Beseder? Nós vamos continuar investigando isso, mas na próxima aula. Então vai ter o lado B dessa aula. Ela existe porque você apoia o nosso canal. Portanto, muito obrigado a cada um de vocês, nossos Havrutot e apoiadores, e nos vemos numa próxima playlist por aqui. Todarabá, bye bye. Até a próxima.